Eu sou Rick, do Mão do Terror, e sabia que quando você dorme, algo sempre observa do canto escuro do quarto? Se você quer descobrir mais, deixa o like, inscreve-se no canal e ativa as notificações. Me responde nos comentários. Você já acordou com a sensação de não estar sozinho? Respira fundo. A história de hoje é sobre o sussurro do Wendigo na floresta congelada e vai te fazer checar todos os cantos antes de dormir. A floresta de Blackwood, um emaranhado de pinheiros retorcidos e abetos cobertos de neve, estendia-se por quilômetros sob um céu cinzento e opressor. O inverno havia chegado com uma fúria implacável, transformando a paisagem em um deserto branco e congelado, onde o vento uivava como um espírito faminto. Para Ethan, o líder do grupo de caçadores, a floresta era um desafio, um lugar para provar sua perícia e sua resistência. Para Sarah, a jovem e inexperiente caçadora, era um teste de coragem, uma aventura que ela esperava que a transformasse. Mal sabiam eles que a floresta guardava segredos mais antigos e famintos do que qualquer um deles poderia imaginar. Lendas locais, sussurradas em torno de fogueiras e em cabanas isoladas, falavam do Wendigo, uma criatura do folclore algonquino, um espírito maligno que podia possuir humanos, transformando-os em canibais famintos. Ethan, um homem pragmático e cético, descartava as histórias como superstição, contos para assustar crianças. É apenas a fome e o frio, Sarah, ele dizia, enquanto eles se aprofundavam na floresta. A mente prega peças quando o corpo está exausto, mas o inverno se aprofundava e a comida se tornava escassa. A caça era rara e os suprimentos que eles haviam trazido estavam diminuindo rapidamente. A cabana de caça isolada que eles haviam encontrado após dias de caminhada exaustiva tornou-se seu refúgio temporário, mas também sua prisão. O frio era intenso, penetrando até os ossos, e a neve caía incessantemente, cobrindo as trilhas e isolando-os do mundo. Sarah, que era a mais jovem e menos experiente do grupo, foi a primeira a sentir a influência do Wendigo. Ela começou a ouvir sussurros, vozes que pareciam vir do vento, chamando seu nome, prometendo comida, calor, alívio. Ela via sombras se movendo entre as árvores, figuras esguias e pálidas que pareciam observá-los com olhos famintos. Ela tentou contar a Ethan, mas ele a ignorou, atribuindo suas visões à exaustão e à fome. "É a floresta, Sarah", ele disse. Sua voz áspera, ela testa nossa mente, nossa resistência. Não se deixe enganar por ela. Mas Sarah sabia que não era apenas a floresta. Havia algo mais, algo que estava se infiltrando em sua mente, corroendo sua sanidade, incitando uma fome insaciável que ela nunca havia sentido antes. Os outros membros do grupo, 2 homens chamados David e Mark, também começaram a sentir a pressão. A paranoia se instalou. Pequenas desavenças se transformaram em brigas, desconfianças em acusações. A comida, antes compartilhada, tornou-se um motivo de discórdia. Cada um deles começou a guardar seus próprios suprimentos, escondendo-os dos outros, seus olhos cheios de suspeita. Ethan, o líder, tentou manter a ordem, mas a fome e o frio estavam corroendo a disciplina. Ele também começou a ouvir os sussurros, a sentir a fome. Ele via os olhos de seus companheiros, e neles ele via a mesma fome que sentia em si mesmo. Ele percebeu que o Wendigo não era apenas uma criatura que espreitava na floresta. Era uma presença que se manifestava através de sua própria paranoia e desespero. Uma noite, David desapareceu. Eles o procuraram, mas a neve havia coberto seus rastros. Eles encontraram apenas um rastro de sangue na neve e um cheiro rançoso que parecia vir de lugar nenhum.
Mark acusou Ethan de ter matado David, de ter se alimentado dele. Ethan negou, mas a suspeita pairava no ar, densa como a névoa. Sarah, em meio ao caos, começou a ter visões mais vívidas. Ela via o Wendigo, não como uma criatura externa, mas como uma parte de si mesma, uma fome insaciável que a consumia por dentro. Ela via os olhos de David, cheios de terror, enquanto ele era arrastado para a escuridão. Ela sentia o frio, a dor, a fome. Ela se lembrou das lendas, dos avisos do ancião da tribo, uma figura misteriosa que eles haviam encontrado antes de entrar na floresta. O ancião havia falado do Wendigo, não como um monstro, mas como uma maldição, uma fome que se espalhava, que transformava os homens em bestas. Ele havia falado de um ritual, de um sacrifício, de uma forma de banir o Wendigo, de quebrar o ciclo. Sarah percebeu que o Wendigo não buscava apenas carne. Ele buscava a alma daqueles que sucumbiam à sua influência, tornando-os parte de sua maldição. Ela viu Mark, seus olhos cheios de fome, olhando para Ethan com uma expressão predatória. Ela sabia que precisava fazer algo, antes que todos eles se tornassem mendigos. Ela confrontou Ethan. Ethan, o mendigo não está lá fora. Ele está aqui, dentro de nós. Ele está nos transformando. Precisamos lutar contra ele, não contra nós mesmos. Ethan a olhou, seus olhos cheios de desespero. Ele também sentia a fome, a paranoia. Ele sabia que Sarah estava certa. Eles se lembraram do ritual que o ancião havia descrito. Era preciso fazer um sacrifício, não de vida, mas de vontade. Era preciso negar a fome, rejeitar a influência do Wendigo e oferecer algo em troca. Era preciso mostrar que a humanidade ainda existia, mesmo em meio à escuridão. Naquela noite, enquanto a tempestade uivava lá fora e o frio penetrava na cabana, Sarah e Ethan se prepararam para o ritual. Mark estava encolhido em um canto, seus olhos vazios, sua mente já consumida pela fome. Eles sabiam que não podiam salvá-lo. Eles só podiam tentar salvar a si mesmos. Eles acenderam uma fogueira no centro da cabana, e Sarah começou a recitar as palavras que o ancião havia ensinado. Palavras de negação, de resistência, de esperança. Ethan, por sua vez, pegou sua faca de caça e fez um corte em sua própria mão, oferecendo seu sangue à fogueira, não como um sacrifício de vida, mas como um sacrifício de vontade, uma promessa de resistência. O Wendigo reagiu. A cabana tremeu, as paredes racharam e o frio se intensificou. Os sussurros se tornaram um coro de vozes, chamando seus nomes, prometendo comida, calor, alívio. Eles viram as sombras se contorcerem, as figuras esguias e pálidas avançando em direção a eles, tentando quebrar sua vontade, tentando fazê-lo sucumbir à fome. Mas Sarah e Ethan resistiram. Eles se agarraram à sua humanidade, à sua determinação de lutar contra a influência do Wendigo. Eles se lembraram de quem eles eram, de quem eles queriam ser. Eles canalizaram sua vontade, sua resistência, para a fogueira, para as palavras. O Wendigo uivou, um som de fúria e desespero, enquanto as sombras recuavam, se desintegrando no ar. A fome em seus corações diminuiu, substituída por uma sensação de exaustão, mas também de alívio. O Wendigo havia sido banido, ou pelo menos enfraquecido. Quando a tempestade passou, a cabana estava em silêncio. Mark estava morto, seu corpo congelado, seus olhos vazios. Ele havia sucumbido à fome, à influência do Wendigo. Sarah e Ethan, exaustos, mas vivos, haviam sobrevivido. Eles haviam enfrentado o inexplicável, e isso os havia mudado. Eles deixaram a floresta, não como os mesmos caçadores que haviam entrado,
mas como pessoas que haviam confrontado a escuridão dentro de si mesmas. Eles sabiam que o Wendigo ainda estava lá, esperando, sussurrando nas bordas da percepção. Eles sabiam que a fome e o frio sempre existiriam e que a tentação de sucumbir à escuridão sempre estaria presente. Mas eles também sabiam que a humanidade, a resistência, a capacidade de lutar contra a própria natureza eram as maiores armas contra o Wendigo. Eles haviam quebrado o ciclo e haviam encontrado uma nova compreensão da vida, da morte e da própria alma. E assim, a lenda do sussurro do Wendigo na floresta congelada se tornou um conto de advertência e de redenção. Um lembrete de que a fome, por mais que nos consuma, pode ser resistida e que a escuridão, por mais que nos atraia, pode ser combatida. E que mesmo quando o Wendigo sussurra em nossos ouvidos, a força da humanidade pode nos guiar de volta para a luz, salvando-nos de sermos engolidos pela fome que se alimenta da paranoia e do desespero. Se essa história arrepiou sua espinha e te deixou olhando para os cantos escuros do quarto, não esqueça de deixar aquele like sinistro para alimentar o algoritmo do terror. Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações para ser o primeiro a receber nossas histórias macabras toda semana. Afinal, a próxima pode ser ainda mais perturbadora. Conta nos comentários se você já viveu algo paranormal ou qual história te assustou mais. Adoro ler relatos reais de vocês. E se você tem aquele amigo corajoso que adora um susto, compartilhe esse vídeo com ele. Ou com aquele que merece passar a noite em claro. A playlist de histórias sobrenaturais está na descrição para quem não consegue parar de ouvir. Nos vemos na próxima.